Nós teríamos hoje um esforço de falar sobre as ameaças dessa medida na economia brasileira, inclusive nas questões financeiras, mas ter o cuidado também de separar aquilo que é do debate político. E trouxemos aqui essa repetição do alarme que tem sido feito, especialmente através do ministro da Fazenda, Dario Durigan, como se o PIX estivesse ameaçado por essa medida. Lucinda, eu conversei mais cedo com... Na verdade, passei o fim de semana e mais cedo conversando com executivos do setor financeiro, gente que acompanha de perto e tem uma visão, inclusive, jurídica. E é claro que há uma preocupação. Mas há também uma visão de exagero do governo nesse alarde. É isso mesmo, Thaís. Boa noite a todos. Acho que precisa ficar muito claro que não existe, na verdade, segundo os especialistas, uma possibilidade dos Estados Unidos intervirem no PIX. O PIX é uma infraestrutura regulada pelo Banco Central, sustentada pelo Banco Central, é como se fosse a estrada. Então, por essa estrada vão passar carros, alguns pagaram IPVA, outros não. E, dessa forma, o que está acontecendo é que, diante dessa determinação dos Estados Unidos, se confirmada, né, de classificar o crime organizado como terroristas, fica muito mais rigorosa a necessidade de olhar, afinal de contas, quem é que está passando ali por essa estrada e está irregular ou não. Mas a possibilidade, a ameaça dos Estados Unidos acabarem com o PIX, como está de alguma forma colocado, ou de fazerem algum tipo de intervenção, de começar a fazer um gerenciamento diretamente, isso está afastado, isso está descartado. A questão do PIX, ela é uma ameaça do ponto de vista comercial. Os Estados Unidos incluíram o PIX como uma possível concorrência desleal, porque todo mundo usa o PIX sem pagar, o PIX é de graça e, com isso, você gera uma concorrência para outras empresas de meio de pagamento. E a gente precisa lembrar que aqui no Brasil a gente tem gigantes desse universo, por exemplo, a Mastercard, a Visa, a American Express. Que são empresas americanas. Empresas americanas. Mas o PIX ele é uma concorrência para todo mundo, para as empresas brasileiras, para fintechs. Então, no fim das contas, todo o mercado já está se adaptando. Acho que o PIX já é uma realidade para todo mundo, para a gente, consumidor, e para as instituições de meio de pagamento. Então, dizer que o PIX está sob ameaça por conta dessa questão aí a ver com o terrorismo, não é bem verdade. O que existe, sim, a possibilidade dos Estados Unidos usarem o fato de termos o PIX, algo gratuito aí, então, que gera muita concorrência, como um argumento para taxar mais o Brasil, para fazer algum tipo de retaliação comercial, para alcançar outros objetivos. Mas, realmente, o que os especialistas dizem é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente precisa olhar com cuidado para esses dois assuntos que estão, de alguma forma, sendo misturados. E eu conversei bastante também com técnicos do Banco Central, inclusive gente que já passou por lá, quem ajudou a pensar na construção desse meio de pagamento, que é um sucesso. Então, pode ficar com ciúme? Pode. Pode querer dizer que a gente está fazendo concorrência desleal? Pode, né? Mas daí, até a capacidade de desconectar o PIX para os brasileiros, aí tem uma longuíssima distância. E como eu disse agora há pouco na abertura do Hora H, Lucinda, há uma preocupação, assim, qual seria o caso extremo? O governo americano pode declarar, por exemplo, uma concorrência desleal nessa investigação comercial, que é na chamada seção 301, que a gente vem tratando aqui, mas pode, no extremo, dizer, olha, o PIX é o instrumento de transações financeiras. Mas, assim, ninguém soube dizer assim, tá, mas aí acontece o quê? Ele tira o PIX da tomada, né? Quer dizer, o que estaria criado aí é o fato político. E aí o fato político, ideológico, dessa polarização, desse debate, né? Mas isso também está descartado. Então, há uma preocupação de fazer o mapeamento. Lucinda, eu trouxe agora há pouco a apuração de que muitas empresas, muitos executivos, tanto do setor privado quanto do setor real quanto do setor financeiro, aguardando a sexta-feira, dia 5, na expectativa dos Estados Unidos divulgarem uma lista. Quem são os indivíduos, pessoa física e pessoa jurídica, que eles já reconhecem como participantes de organizações ou envolvidos em organizações criminosas. Porque aí esse levantamento do quem pagou IPVA e quem não pagou
ficaria, inclusive, facilitado para as empresas e para os bancos. É isso mesmo. E é importante dizer que, na verdade, essas conexões, essas transferências de recursos criminosas ou ilegais, elas não precisam necessariamente acontecer por meio do Pix. Pode ser uma TED, pode ser cartão de crédito. Então, o problema não está no Pix. Obviamente que tudo fica muito mais ágil, tudo mais conectado, porque a gente tem esse instrumento, mas o foco não está aí. O foco está na medida em que instituições financeiras que têm relacionamentos com o governo americano, com o mercado americano, na verdade, estão dando espaço para o crime. Então, isso aumenta a responsabilidade das instituições financeiras que já têm, na verdade, uma política de compliance, uma política de reputação muito rigorosa, de conhecer o seu cliente, de entender de onde vem, qual é a origem do dinheiro que está passando ali pelo seu sistema. Então, vai ficar muito mais rigoroso. E é isso que você está trazendo. As empresas elas vão ter que ficar, se elas não têm, na verdade, uma política de compliance muito segura, elas vão ter que investir nisso. Então, o custo vem por aí, mas não se enxerga, na verdade, exatamente uma perda automática de reputação do Brasil, uma punição. Tanto é, Thaís, que a gente está vendo o dólar cair. Se houvesse algum risco de algo sistêmico, muito mais né? grave, sistêmico, de uma dificuldade de captação, de financiamento do país e das empresas, a gente estaria vendo um outro mercado. Então, não é os isso economistas no fim de semana já alertaram, né? Dizendo, inclusive gente que já passou pelo Banco Central, falou, calma, né? Não vai haver essa reação. A Larissa trouxe, né, essa questão da ameaça do Pix e tudo mais. Só que o que o governo, o que esse relatório, né, essa manifestação preliminar, essas recomendações do USTR estão falando sobre o Pix? Qual é o grande problema? Débora, boa tarde a todos, Yuri, a todos que acompanham o 360. É um prato cheio para ser explorado politicamente pelo governo Lula. O relatório do USTR, que saiu nesta madrugada, tem 107 páginas. Ali tem menções, por exemplo, sobre julgamentos do STF ao Marco Civil da Internet, casos de corrupção e decisões polêmicas de um ministro, especificamente José Antônio Dias Toffoli, e tem abordagem sobre o Pix. Há 20 menções ao longo do relatório de 107 páginas sobre o Pix. E uma expressão-chave, um tratamento injusto e discriminatório, segundo o USTR, sempre segundo o escritório do representante comercial da Casa Branca, que é como ele se refere ao sistema de pagamentos, ao Pix. E por que ele sustenta isso? Qual que é a argumentação? Que o Pix é um sistema gratuito, exigido das instituições financeiras, ou seja, elas não têm a prerrogativa de não aderir ao Pix, em detrimento, em condições de um tratamento não isonômico, vamos dizer assim, com as empresas americanas que têm sistemas de pagamento eletrônico próprios, mas que também é verdade, cobram por isso. Então, isso dá aos Estados Unidos, claro, um motivo de queixa, a queixa está colocada no relatório, mas também entrega politicamente um prato cheio para ser explorado. Não há ali, quando se fala de Pix, nenhuma menção ao governo Bolsonaro ou ao governo Lula, mas existe uma colocação de que o Banco Central do Brasil é, ao mesmo tempo, regulador e, palavras do USTR, dono, operador, essas duas palavras aparecem, do Pix. O regulador, dono e operador, as duas coisas não funcionam juntas. Deixa eu tirar uma dúvida. Eles colocam essa queixa, mas eles fazem alguma recomendação do que o Banco Central do Brasil deveria fazer? Ou seja, vocês deveriam acabar com o Pix ou liberar para que as instituições financeiras escolhessem ou não aderir ao Pix? Ou eles não fazem essa recomendação? Não há essa menção ao chicote. Há um ajuste com base nisso. Esse é um dos elementos que o USTR usa para recomendar a tarifa de 25%. É claro que, para além do discurso político, existe um temor no governo brasileiro, seja político, seja com fundamentos técnicos, de que não só o Pix aparece no relatório do USTR, como pode ser usado por uma outra área do governo americano, pelo Departamento do Tesouro, para eventuais sanções e punições contra bancos brasileiros aí num processo paralelo, que é, ao classificar
facções criminosas como organizações terroristas, você usa ali o Pix e tem, digamos, alguma interligação com a REAG, que é investigada pela Polícia Federal, de ter conexões com o PCC. Logo, você não pode mais fazer uso do Pix. Isso já está sendo aventado pelo governo brasileiro como uma possibilidade que pode sair do USTR e migrar para o Departamento do Tesouro. Ou seja, eles estão cercando por todos os lados. Muito obrigada, Daniel, que volta conosco daqui a pouquinho, viu, Yuri? A gente segue com mais notícias ainda falando sobre essa decisão dos Estados Unidos, Yuri Pita, mas a gente volta com o Daniel Richtner daqui a pouquinho. Muito obrigada por enquanto, Daniel. É isso, Débora. Bom, vamos aqui, como prometido, Taísa Medeiros vem nos contar que o vice-presidente Geraldo Alckmin rebateu essa ameaça de taxação dos Estados Unidos e chamou o Pix de patrimônio nacional. Taísa, boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora e a todos. É isso, hoje teve uma reunião emergencial aí com ministros do governo do presidente Lula para estudar essa reação ao que disse o representante comercial dos Estados Unidos, do USTR, a respeito dessas tarifas de 25% sobre as importações brasileiras por conta de práticas desleais, como eles apontaram. Então, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o Pix é um patrimônio nacional e que é a tecnologia a favor da sociedade, por isso precisa ser defendido. Essa fala ocorreu então após a reunião com ministros do governo, com essa reação. Estiveram presentes o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e o objetivo dessa reunião foi justamente tratar sobre esse resultado dos estudos que foram feitos pelo representante comercial dos Estados Unidos em relação às práticas brasileiras. Segundo Geraldo Alckmin, o Pix é uma conquista do povo brasileiro e é a tecnologia a serviço da sociedade. Ele também comentou sobre as relações com as empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Disse que o governo mantém as portas abertas e que as empresas nacionais e estrangeiras recebem o mesmo tratamento aqui no Brasil. Ele afirmou que o governo brasileiro vai trabalhar para que a recomendação da imposição de tarifas de 25% não se torne realidade. Disse que a recomendação é injusta e descabida e defendeu que isso seja revertido por meio do diálogo. E para isso o diálogo também precisa contar com o setor privado. Citou que tem cerca de 4 mil empresas norte-americanas aqui no Brasil, conta também com a Câmara do Comércio, a ANCHAM, todos esses aliados, né, esses braços que o governo pode estender aí para conseguir negociar e evitar que essas tarifas sejam de fato impostas aí de 25% depois dessa recomendação do USTR. Então, Alckmin segue a mesma linha de raciocínio daquela época lá do tarifaço de Donald Trump no ano passado, defendendo que seja feito o diálogo também com os entes privados, né, com essa ajuda do setor privado brasileiro que tem ligação comercial com os Estados Unidos. O raciocínio segue sendo o mesmo, também tendo muita cautela na hora de se posicionar a respeito dessas recomendações que foram divulgadas pelos Estados Unidos. Volto com vocês. Muito obrigada, Taísa Medeiros, e a gente já agradece a Taísa e Daniel Richtner ainda conosco aqui no nosso estúdio de Brasília. Daniel, o Brasil acha que não deve ser o único prejudicado, né, no caso o tarifaço entre em vigor, porque o país vê também um dano menor do que ocorreu com as taxas do passado. Por quê, Daniel? Débora, deixa eu fazer uma sugestão aqui para todo mundo, porque agora, do ponto de vista político-eleitoral, está um acusando o outro acusando um, parece aquele meme do Homem-Aranha, todo mundo apontando o dedo um para o outro. Exatamente. Minha recomendação, vamos respirar fundo, tira o coração, tira o fígado um pouquinho dessa história e vamos resgatar um pouco do calendário do tarifaço do governo Trump. Em abril do ano passado, Donald Trump faz aquela primeira rodada de tarifas em que pega o mundo todo. Com aquele papelão. Como se fosse um cardápio da mesa do bar, né? Fala assim, ó, cada um aqui tem uma tarifa. Depois, em julho, vem de fato uma tarifa específica para o Brasil de 50%, e aquilo a gente pode achar ingredientes políticos, porque houve uma carta de Donald Trump citando o julgamento de Jair Bolsonaro, o problema das Big Techs, muito bem. Em fevereiro, depois de todas aquelas exceções que foram negociadas, em fevereiro deste ano, a Suprema Corte derrubou aquelas tarifas e disse, olha,
O governo americano, o poder executivo, não tem o direito, a prerrogativa de fazer isso. E aí é que a gente traz para o momento atual. A Casa Branca já havia aberto naquela ocasião uma investigação no âmbito da seção 301, que é um processo muito específico do USTR contra práticas comerciais consideradas injustas, abusivas, desleais. Já havia um processo correndo contra o Brasil e abriu um segundo processo em que o Brasil também está, mas outros 59 países estão. E aí tem todos os parceiros comerciais relevantes. Tem a União Europeia, tem Japão, tem China, tem a Austrália, tem a Argentina de Javier Milei. Então, ali não tem o parceiro amigo ou o parceiro rival. Líderes políticos que são amigos de Donald Trump também estão ali com seus países. E essa investigação também já está muito adiantada. Já no segundo semestre chega ao seu final. Qual que é a aposta do Itamaraty? E é uma aposta bem fundamentada e também converge com o que o setor privado tem escutado, inclusive em Washington. Vem uma tarifa específica também no âmbito dessa outra investigação. E vem não só para o Brasil, vem para os 60 países como um todo. Muito possivelmente o Brasil leve também mais 10%, mas ali a China, digamos, hipoteticamente, a China pode levar 20%, a Índia pode levar 30%, a Austrália pode levar 40%. Então, isso significa que ali cada país vai ter as suas dores para acertar com a Casa Branca. E nesse ponto, qual que é a diferença do tarifaço do ano passado? Nós estávamos na pior situação do mundo. Nós tínhamos 50%, quando outros tinham 15%, 25%, 38%. 10%. Agora, ainda está por vir. O Brasil saiu na frente, porque a investigação contra o Brasil no âmbito da 301 já tinha começado, mas os outros países ainda vão sofrer consequências. O motivo daquela investigação, que ainda está sendo concluída, é a acusação de trabalho forçado, direto ou indiretamente. Então, da mesma forma que o USTR está apontando que, olha, no Brasil tem o PIX, que é um problema, ou a decisão sobre o Marco Civil da Internet, também vão apontar ali o trabalho forçado na Suíça ou na Alemanha. Ali o objetivo é colocar a barreira protecionista e substituir aquele primeiro tarifaço que não tinha bases legais, segundo a própria Suprema Corte americana. Ou seja, foi uma ferramenta jurídica que eles recorreram a essa ferramenta jurídica para poder justificar o que a Suprema Corte tinha derrubado anteriormente, né? Porque o governo americano realmente está convencido, acredita que tarifas são o caminho para proteger a indústria americana. E aí você negocia exceções. Tem um ponto que o Itamaraty está sublinhando muito isso, a interpretação do Itamaraty, e de novo, coração e fígado aqui, discurso eleitoral, vamos colocar de lado um pouquinho. O que o Itamaraty e o setor privado estão entendendo é que há um convite, há uma isca dos Estados Unidos, por isso a data limite de 15 de julho. Você tem até 15 de julho para fazer um movimento e está todo mundo entendendo aqui em Brasília, do lado técnico, como uma corda no pescoço. Mas aquele acordo de minerais críticos e terras raras que a gente está tentando, eu estou falando do ponto de vista de Washington, está tentando que o Brasil aceite e até agora não aceitou, aquele tratamento com as big techs que vocês estão ali só maltratando e regulando as redes sociais, as tarifas do etanol que você não se movimentou e não abriu para o etanol americano. Olha aí, última chance, senão é tarifa de 25%. É um convite para sentar à mesa, mas um convite que já vem com a corda no pescoço ali para você sentar. E 25%, partindo desse 25%, então, e na segunda investigação que ainda está em andamento sobre o trabalho forçado, como você nos trouxe, pode ter um efeito cumulativo, 25% mais o número que eles... Muito provavelmente 10%, isso é o que corre. 10% para todo mundo. Alguns países, mais do que 10%. China, quem sabe não vem 40%. Japão, 35%. Aí só Deus sabe, só Deus e aquele que postou como se fosse Deus, Donald Trump.